de viver, né, de vivendo além de nós mesmos, vivendo além de nós mesmos. Nós estamos aprendendo. Na semana passada, quem não esteve aqui na semana passada, eu queria te incentivar a escutar a mensagem que foi dada na semana passada, está gravada, está no nosso Facebook, você pode acessar o nosso Facebook e ouvir a mensagem lá. Já digo para você que não é uma mensagem fácil, não foi uma mensagem fácil. Algumas pessoas me disseram, pai, o pastor, a mensagem foi dura. A pessoa também falou, nossa, você foi duro. Eu falei, não fui duro, eu falei a verdade. E é assim, e falei com muito amor no meu coração, mas é preciso a gente falar aquilo que precisa ser falado. E na semana passada nós falamos e vimos aqui as próprias palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 17, em Lucas capítulo 17, onde Jesus ele fala a respeito do servo. Nós estamos falando a respeito da servidão, do servir, numa série de mensagens onde nós vamos estar falando a respeito disso, de como nós vamos desenvolver uma vida com Cristo, além da vida que nós vivemos para nós mesmos. Na semana passada nós vimos um pequeno vídeo que falava do Me Church, a igreja do eu. A gente viu que chega ao absurdo de algumas pessoas quererem, quando vem ao culto, ter alguém no estacionamento lá ilustrando, e passando cera no carro e trocando óleo, se for possível ainda, enquanto você está assistindo o seu culto. Ou seja, nós vivemos um tempo onde a igreja está olhando somente para si mesma, cada um está olhando para si mesmo. Primeiro eu, se sobrar alguma oportunidade, depois o outro. E a gente viu que Jesus, em Lucas 17, chama a gente a viver de uma maneira completamente diferente. Então eu incentivo você a ouvir. E hoje eu quero continuar a nossa série de mensagens, hoje falando. Então na semana passada nós falamos a respeito de servir. Lembra a frase que nós usamos? Servir não faz de você um servo, mas um servo faz você servir. Então, eu não sei se o Cláudio preparou os slides hoje para colocar ali, mas na mensagem nós falávamos sobre isso. Então, quer dizer, o servir por si só não te faz um servo, mas se você é servo, você vai servir. Hoje nós vamos falar dessa outra passagem que está em Efésios capítulo 2, versículo 10, onde a gente vai aprender aqui sobre fazendo o que você foi feito para fazer. Nós fomos criados com um propósito. Hoje nós apresentamos aqui o Theo. Ele foi feito pelas mãos de Deus e ele foi criado com um propósito. Ele existe com um propósito. Então, essa mensagem hoje vai chamar a gente a pensar, de que nós temos um propósito, que nós temos que fazer aquilo que a gente foi feito para fazer. Então, esse hoje é o tema da minha mensagem. Fazendo o que você foi feito para fazer. Quando a gente fala em serviço, tem gente que corre, não é verdade? É difícil alguém correr para o serviço, a gente quer correr do serviço. Já viu? Tem um amigo que chega assim e fala, rapaz, estou para mudar, você desliga o telefone, você só liga o telefone de novo, depois você sabe que ele já mudou. Porque a gente corre do serviço, a gente não gosta de trabalhar. Esse fim de semana, essa semana o Wagner, a Lu estão mudando, fazendo mudança. Era para ter terminado hoje, né, Lu? Não terminou. Tem mais ainda? Tem muita coisa. E, tá vendo? Você vai ter uma oportunidade de servir. Tá vendo? Não adianta desligar o telefone. Mas muitas vezes, quando a gente ouve falar de trabalho, a gente ouve falar de um serviço, a maioria das pessoas quer correr. E infelizmente não é tanta gente que tem o entendimento para estar ansioso a buscar o servir, a oportunidade de servir. Está ruim demais isso aqui. Eu acho que eu estou com retorno, eu queria que você tirasse todo o retorno. Eu não gosto de retorno. Tem retorno nenhum, pastor. Não tem? Nenhum. Tem alguma caixa virada para mim? Não. Então, pode diminuir. Isso. Então, é importante a gente criar uma mentalidade onde a gente, através de Jesus Cristo, com uma mente transformados, a gente passe a encarar o servir de uma maneira diferente, de uma maneira transformada. Porque hoje, como nós falávamos na escola dominical, nós estamos ensinando a respeito do modo digno de viver de Cristo, nós falamos da importância da transformação da nossa mente,
daquilo que a nova natureza gerou em nós, e no servir isso também precisa gerar em nós uma nova atitude diante dessa palavra. É verdade que a gente se cansa por causa do nosso trabalho, e o imigrante nessa terra, na maioria das vezes, trabalha muito e trabalha muitas horas. Eu entendo isso, principalmente dentro da nossa igreja, porque eu sou uma pessoa que também trabalho secularmente, trabalhando 12, 13 horas por dia, durante 5, 6 dias na semana. Então, eu sei bem o quanto custa trabalhar, o quanto custa servir, fazer alguma coisa extra. Mas ainda assim, com a mente de Cristo, eu preciso encarar o servir de uma maneira diferente. Eu preciso começar a viver como o meu Senhor viveu. Né? E o meu Senhor, Ele buscou servir as pessoas. Então, se o meu Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor e Ele é o meu exemplo de vida, eu preciso então andar como Ele andou, eu preciso viver como Ele viveu, eu preciso fazer o que Ele fez. E Ele serviu, e eu preciso então mudar essa mentalidade do servir. Mas eu sei que essa mentalidade não muda nas nossas vidas se não houver uma transformação genuína da nossa pessoa em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu hoje quero compartilhar com os irmãos. É sobre isso que hoje essa passagem de Efésios capítulo 2, versículo 10, um versículo apenas, vai falar com a gente. Porque não adianta nada eu querer me esforçar a servir se não aconteceu aquilo que é principal em primeiro lugar na minha vida, a transformação de Cristo. Porque é a transformação de Cristo em mim que vai me fazer ver o servir de uma maneira diferente que o mundo vê. Porque senão eu vou continuar andando como o mundo anda ainda, ali as estão dentro da igreja. Eu queria que você lesse comigo essa passagem agora, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. A palavra diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, neste momento agora, Senhor, eu peço pela tua misericórdia, pelo entendimento, pela graça, pela porção do Espírito Santo que hoje vai nos fazer discernir a tua vontade, a tua palavra, das coisas deste mundo. O pregador é limitado, Senhor, mas a tua palavra não tem limites. Ela é poderosa, poderosa para nos limpar, nos lavar, poderosa para nos transformar, poderosa para nos salvar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, confiando no poder que há no Espírito Santo de Deus, que agora ministra essa palavra, pedindo, Senhor, que derrame graça, misericórdia, amor sobre a tua igreja nesta manhã, Pai, para que nós sejamos transformados segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui ela é muito pequena, mas ela contém algumas verdades extremamente importantes, por isso hoje eu vou ficar só nesse versículo. Eu vou olhar esse versículo com bastante cuidado, porque eu vou dividir ele aqui em algumas frases. Existem algumas frases dentro desse versículo aqui que vão destacar uma verdade a respeito do servir. A primeira delas aqui que eu vejo está na primeira parte dessa frase. Ele diz, né? Somos feitura sua. A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós somos a obra-prima do nosso Criador. Você é obra-prima do Criador. Amém. Só uma pessoa aqui ouviu isso, né? Você é obra-prima do Criador. Amém. Amém. Acho que agora você acordou. Isso é um privilégio, querido. Como eu disse aqui mais cedo, quando nós apresentávamos o Theo, ele foi criado de uma maneira única. Você foi criado de uma maneira única. Ninguém aqui foi criado igual. Até um gêmeo idêntico, ele não é totalmente idêntico. Se você conhece gêmeos idênticos, você sabe que os gêmeos idênticos têm particularidades, porque ninguém é criado igual ao outro. Você foi criado de uma maneira única e especial, e o Senhor, ele designou você como a sua obra-prima. O homem é a obra-prima de Deus, entre tudo aquilo que Deus criou sobre a terra. Então, essa primeira frase aqui agora, ela vai responder a primeira questão que nós temos. Quem? Quem? A palavra aqui, feitura, no grego, ela se refere àquilo que foi composto.
Do que eu estou falando? É aqui no sentido de uma composição, como se compõe uma música, como se compõe uma peça teatral, como se compõe uma obra de arte. Essa palavra, a feitura aqui no grego, ela significa isso, exatamente isso. Ou seja, o que aqui está sendo dito nessa passagem é que você foi composto, você foi preparado com cuidado, você foi feito com particularidades, assim como um músico, quando escreve uma música, um diretor escreve uma peça teatral, né? Foi algo particular. E é importante a gente entender que assim Deus nos criou. É importante nós termos essa consciência de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos para Deus. Porque quando eu entendo quem eu sou, eu também começo a entender quem a pessoa que está do meu lado também é. Porque se eu sou único e especial para Deus, aquela pessoa que está hoje sentada do seu lado também é única e também é especial para Deus. E a gente sempre trata de uma maneira diferente aquilo que é especial, não é verdade? Né? Quando a gente tem uma coisa especial, né? Quando a gente tem alguma coisa assim que é única, que é especial, a gente trata de uma maneira completamente diferente. Né? Eu coleciono selo, né? Selo de carta. Hoje parece que está caindo de moda, porque já nem selo foi nas cartas mais. Desde pequenininho, eu acho que com 7, 8 anos de idade, eu comecei a colecionar selo e eu tenho uma coleção bem legal. E eu tenho um selo bastante especial. Um selo de 1800, foram produzidos pouquíssimos, e eu tenho esse selo, e ele está numa página especial, num papel especial, num álbum especial, num lugar especial, para que nem o tempo, nem o ar, nem a água possa causar algum dano àquele selo, porque ele é especial. Ele não existe muito deles, e ele não custa pouco. E eu tive a graça de ter, a oportunidade de ter esse selo na minha coleção. Então, eu cuido dele de uma maneira especial. Por quê? Porque ele é especial entre todos os outros. E se eu começo a gerar esse tipo de mentalidade, sendo agora transformado por Cristo e entendendo que cada pessoa foi criada de uma maneira única e especial, o meu relacionamento com o meu próximo vai ser diferente. Porque eu vou zelar mais por ele. Eu vou colocar ele num lugar especial. Eu vou proteger ele de uma maneira especial. Eu vou preparar as coisas de uma maneira especial. Já pensou se a gente começar a viver assim dentro da igreja? Não seria muito mais gostoso a gente vir para a igreja? A gente não teria muito mais prazer de estar aqui, né, convivendo um com o outro, né, tendo relacionamento um com o outro? Se a gente tratasse o outro como uma coisa única e especial, assim como Deus cuida especialmente de cada um. Você vê que para que a gente faça isso, é necessário que eu tenha passado pela transformação de Cristo. Porque o mundo não pensa assim. O mundo pensa assim: eu sou especial. O resto é resto. Vê se não é assim. Dentro de casa, muitas vezes a gente age assim. Como se a gente soubesse mais do que os outros. Como se a gente fosse mais especial do que os outros. Por muitos anos, né, a mulher viveu uma submissão, não uma submissão bíblica, a submissão debaixo da graça da misericórdia de Deus. Ela viveu como um ser inferior diante dos homens. E a mulher era considerada um ser inferior, e era tratada como um ser inferior. Ela era obrigada a fazer coisas que os homens não queriam fazer. E quando elas não faziam aquilo que o homem queria que ela fizesse, ela era tratada mal. Por quê? Porque eles se consideravam um ser superior. E é interessante que muito homem fez isso com aquela que Deus fala que agora é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Aquela que agora você se tornou um com ela. Estou falando do passado, porque no passado ficou no passado, mas tem muita gente que trouxe o passado para os dias de hoje, e ainda tem muito crente tratando a esposa dentro de casa ainda desse jeito, como se ele fosse superior a ela. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e diz: e no princípio criou Deus. Aqui é interessante que essa primeira frase aqui de Gênesis capítulo 1 coloca uma ênfase na criação, né? Ou seja, no princípio, né, tantas coisas podiam ter sido faladas do princípio, né? A primeira fase da Bíblia, né? O primeiro versículo da Bíblia podia ter falado a respeito da pessoa de Deus. Deus podia, porque Deus, eu tenho certeza que Ele é muito mais importante do que toda a sua criação.
Deus, ele tem que estar acima de toda a criação, ele tem que ter o primeiro lugar das nossas vidas, e Deus podia ter começado falando dele mesmo. Mas olha o coração de Deus, como o coração de Deus é diferente do coração do homem caído. E é por isso que a gente precisa desenvolver um novo coração, um coração como o dele, um coração como o do Pai, porque ele podia ter começado falando dele mesmo, mas aqui ele começa falando do quê? Da sua criação. E a primeira frase cita isso, né? No princípio criou Deus. Ele criou. Eu e você fomos criados pelo nosso Senhor. Você foi criado uma obra-prima pela majestade. Né? A gente dá valor a uma obra que é criada, um quadro pintado, uma obra esculpida de um grande nome, de pessoas de renome. Nós pagaríamos fortunas se nós tivéssemos essas fortunas por essas obras-primas. E aqui agora nós temos aqui uma obra que senta do nosso lado. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Tem alguém sentado do seu lado aí? Se não tiver desse lado, olha para o outro. Você tem do seu lado, alguém que foi criado pela maior das majestades, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por aquele que é maior do que Michelangelo e Picasso, e na verdade criou Michelangelo e Picasso, e ela está aí do seu lado. E muitas vezes a gente olha para o lado e a gente despreza aquilo que está próximo da gente, como se aquilo não tivesse nenhum valor, se esquecendo que cada uma daquelas pessoas que estão ao nosso redor são criaturas únicas e especiais, feitas pelas mãos dos nossos Senhor, Jesus Cristo. Se a minha mente começar a mudar, se eu começar a olhar para as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que passam no trem por mim, e começar a ver como Deus vê, a minha maneira de servir vai mudar também. Eu sei que tem hora que a gente vê umas pessoas perto da gente que a gente preferia que elas estivessem bem longe. Não é verdade? Mas Deus criou ela na sua própria imagem, assim, uma vez, perguntaram para o Michelangelo, estava falando de obra de arte, Michelangelo é um dos artistas mais conhecidos até hoje, ele esculpiu muitas obras de arte, e ele estava com uma rocha, começando a desbastar uma rocha. Eu não sei se você já viu um artista, eu já vi uma vez um artista trabalhando na pedra, e é interessante, porque no princípio ele começa só a quebrar assim, a pedra, ele dá assim, uma forma grosseira daquilo que ele quer esculpir na pedra. Ele não começa esculpindo bonitinho de cima ou de baixo e vai bonitinho, não. Primeiro ele tira os excessos para deixar o que ele vai usar para esculpir, ele vai desbastando. E o Michelangelo estava fazendo isso. E uma pessoa viu ele fazendo isso e perguntou para ele, o que você está fazendo aí, Michelangelo? Olha que resposta que ele deu, eu achei muito interessante. Eu estou liberando um anjo dessa pedra. Eu não sei se você consegue perceber a resposta dele, mas o que ele estava dizendo é que, aos olhos dele, como criador e como artista, ele não via aquela rocha como uma rocha. Ele, quando olhou para aquele pedaço de pedra, ele viu algo em potencial ali naquela pedra. Ele viu algo especial. Ele viu, nesse caso, um anjo que ele estava esculpindo. Só que para que ele pudesse revelar esse anjo, ele tinha que liberar esse anjo. E talvez você hoje olhe com desprezo para algumas pessoas que estão próximas de você, porque você ainda não conseguiu olhar com os olhos do Senhor. Porque você ainda não conseguiu ver como o Senhor vê. Está vivo. Está pulando. Eu falo com as mãos, Então, eu preciso começar a olhar de uma maneira diferente, de uma maneira transformada, para que eu possa enxergar o que em potencial existe naquela vida. E se Deus criou cada pessoa nesse mundo à sua imagem e semelhança, e hoje eu olho para aquela pessoa e eu não vejo isso, eu preciso olhar com olhos diferentes para que eu possa liberar aquela pessoa para ser o que ela é. Para ela fazer o que ela foi chamada para fazer. Por isso hoje a minha mensagem fala sobre isso. Fazendo o que eu fui feito para fazer. Porque aqui não tem ninguém pronto. Eu não acredito que tenha alguém pronto.
Então eu preciso começar a liberar aquele que está do meu lado para que ele seja. Eu preciso me colocar também numa posição não só de artista, mas também, né, de criação, para que Deus possa trabalhar na minha vida e liberar aquilo que eu também preciso ser. Mas nesse processo onde Deus trabalha em mim, eu também sou chamado a trabalhar com Deus para trabalhar na vida do meu irmão. Por isso, servir não é uma opção para o crente. É resultado da vida daquele que o criou. E se você não acredita em mim, eu queria compartilhar aqui umas outras passagens com você. Vai comigo lá, Deuteronômio 36, 6. Eu acho que vai estar passando ali no quadro, você pode colocar. Vai estar passando, Cláudio? Tá, né? Deuteronômio 32, 6 diz: não é ele, teu pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Que pergunta maravilhosa que ele faz aqui. A resposta é sim. Salmo 100, 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Isaías 43, 21 diz: esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. E aqui a palavra publicasse aqui, ela é a mesma palavra de proclamar. Então aqui ele te criou para que você proclamasse o louvor a Deus. Isaías 60, 21 diz: obra das minhas mãos para que eu seja glorificado. Oh meu Deus, olha, você é obra das mãos de Deus para que o próprio Deus seja glorificado. Amém. Oh gente, que coisa linda. Fala, eu queria que você falasse com o teu irmão agora. Eu não gosto de ficar fazendo isso não, mas hoje eu acho que é importante. Diz para ele: olha, você é obra das mãos de Deus. Não estava aqui não, mas nesse momento aqui, eu fico imaginando, se hoje nós entrássemos no metrô que vai para Nova York, e a gente, quando passasse por uma pessoa, a gente olhasse para ela e dissesse para ela assim: você é obra das mãos de Deus. Eu acho que se a gente desse uma volta no trem, quando a gente chegasse no final do trem, nós seríamos uma outra pessoa. Talvez no caminho você transformasse a vida de algumas pessoas. Mas eu tenho certeza que se eu começasse a ser isso a cada pessoa com quem eu cruzasse no caminho, no final do trem, eu já seria uma pessoa diferente. Com uma mente diferente. Isso precisa se tornar uma prática nas nossas vidas. Nós precisamos começar a olhar uns para os outros e dizer: você é uma obra feita pelas mãos do Senhor. Você é obra especial das mãos de Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha o que a palavra está dizendo aqui, que ele está falando aqui. Ele está falando aqui que a sua vida, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que a sua vida é motivo de alegria para Ele. A sua vida é motivo de alegria, de júbilo para Ele. Deus olha para você e Ele se alegra de ter te feito. É bem verdade, querido, que por causa do pecado, muitas vezes a gente mais entristece a Deus do que alegra o coração dele. Mas Ele pode olhar muito além do nosso pecado, porque Ele é Deus. E Ele nos ensina também nós olharmos além do pecado e olhar como Ele olha. Porque Ele pode olhar para você, mesmo você ainda sendo um rebelde, ainda estando no seu pecado, e Ele, pelo olhar de graça e de misericórdia, e falar assim: essa vida me alegra. Essa vida me traz alegria. Ele pode ver aquilo que ainda talvez não esteja ainda esculpido da pedra.
Mas Ele já consegue ver muito além. E a gente precisa começar a ver com esses olhos para que de fato a gente comece a servir uns aos outros como Jesus nos serviu no dia. Às vezes as pessoas me perguntam por que algumas pessoas não servem. Tem gente que vem, pastor, por que essa pessoa não ajuda? Por que essas pessoas não trabalham? Por que tem tanta gente? Por que tem gente que não ajuda? Olha, eu tenho um monte de resposta para dar. Mas tem uma que ela está no topo da minha lista. Eu acho que é a mais importante. E eu coloquei até aqui para você entender bem, eu escrevi ela bonitinha aqui, porque eu estava pensando nisso, e o ponto é esse. As pessoas, elas servem quando elas caem em profundo amor por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque servir é uma reação natural de quem tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. O servir é a atitude, é a ação natural de quem tem amor por Deus, de quem nasceu de novo, de quem foi transformado. Vou te acordar. Você não, né? Então, muita gente não serve porque na verdade ainda não caiu no amor profundo por Deus. Muita gente ainda está sentado, só vem na igreja no domingo e assiste o culto e não faz mais nada, porque na verdade ainda não caiu em profundo amor por Jesus Cristo. Uma pessoa que está em profundo amor, ela não consegue já não servir. Ela não consegue não ter reação. Quem lembra da primeira vez que ficou apaixonado? Não estou falando do seu primeiro amor, não é a primeira vez que ficou apaixonado, né? Normalmente acontece na infância, né? Quando a gente é menino. Eu sei lá, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, e teve uma menina que ela foi minha babysitter. Eu não sei nem o nome dela. Mas sabe aquela coisa de menino, né? Não sei, meus pais um dia precisaram de ajuda e chamaram essa moça para cuidar. Eu caí em profundo amor por aquela babysitter. Eu não sabia o que fazer para tentar. Ela que estava lá para cuidar de mim. Era ela que estava lá para cuidar. Ela que tinha que fazer coisas para que eu fosse cuidado. Ela disse, aquele amor de criança, aquela coisa, né? Eu me lembro que eu não sabia o que eu ia fazer para tentar chamar a atenção dela, porque ela já era uma moça, eu era um menino, igual a moça queria com o menino. Né? Aqueles amor platônicos, né? Ela devia estar assim, que pirralho chato, subindo no céu do meu pé, né? Porque quando a gente começa a amar, quando a gente, né, cai em paixão, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer transformar, né? Eu sou tremendamente apaixonado pela minha esposa, mas nem sempre demonstro a minha paixão, como eu demonstrei no princípio do nosso namoro, e ela me lembra sempre disso. Quando eu me apaixonei pela Priscila, né, e a gente começou, né, a se encontrar, a namorar, né, ela falava, poxa, você me trazia flores, você fazia isso, né? Ela me cobra de uma coisa que ela não quer, porque quando eu falo assim, né, eu vou dar umas flores para a Priscila, ela fala assim, não, me dá minha parte de dinheiro. Não, ela falou que eu vou gastar na flor, que é a parte dela em dinheiro. Que flor luxo, deve ser uma flor. A culpa é dela, tá vendo? Por isso que eu não levo mais flor. Nem dinheiro. Minha flor nem dinheiro. Mas, né, a gente começa, a gente abre a porta do carro, né? Ó, falando a verdade, né? A gente até segura o fundo, né? Quando a gente está namorando. Não é verdade? Não é verdade? Depois que casa, o cara tá levando a coxa, assim, né? Ainda não. A mãe que acabou de casar tem 50 ainda não.
muitas vezes começa a andar com a igreja, passa muito tempo na igreja, e a gente começa, na verdade, a desvalorizar a Cristo, a desvalorizar a obra de Cristo, a desrespeitar a Cristo. Como às vezes a gente faz no nosso casamento. É importante a gente buscar de novo essa motivação, para que a motivação do ministério ela venha do nosso coração, que ela possa ser feita com amor, não somente por necessidade. Hoje muita gente está servindo na igreja porque há uma necessidade. Não, está precisando, eu vou ajudar. Já que está precisando, a gente está fazendo uma obra de altruísmo. Eu não sei se você entende que essa palavra altruísmo. Altruísmo é uma obra de caridade, uma bondade. Não, olha, como está precisando, o povo é bom, né? Tem gente que está precisando, eu vou dar uma força. Mas a igreja é um lugar diferente. Eu me envolvo com a igreja de Cristo e eu sirvo agora por amor a Cristo, por amor à obra de Cristo, por amor àquilo que Cristo gerou dele. E olha para o seu lado. O que Cristo gerou está do teu lado. O que Deus fez com as suas próprias mãos está sentado ao seu lado. E eu preciso renovar esse amor na minha vida, para que eu venha servir como eu devo servir como Cristo serviu. Em Atos, capítulo 2, não precisa ir lá, a partir do versículo 42, ali a gente tem uma ilustração ali poderosa da profunda devoção que aquele povo da igreja daquele princípio tinha por Deus. Né? Aquela igreja ela foi capaz de impactar a sua comunidade ali. Depois você pode ler em casa essa passagem, você vai ver que ali aquela primeira igreja ali de Atos, no capítulo 2, ela impactou essa comunidade por causa da sua profunda devoção a Deus. Lá, a partir do versículo 42, diz que eles estavam comprometidos a ter comunhão, a ensinar a palavra, a orar, a adorar juntos. Mas olha, e às vezes a gente ouve mensagens, eu já preguei mensagem aqui semelhante a essa, porque são características de uma igreja bíblica, né? A comunhão, o ensino, a oração e a adoração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, né? Na verdade, não é a comunhão, não foi o ensino, não é a oração, não é a adoração, não são as coisas que nós estávamos fazendo que na verdade causou só o impacto. Tudo isso foi feito com a motivação do coração em profunda devoção ao Senhor Jesus. Por isso a igreja impactou. Aqui na Civil a gente tem comunhão, a gente ensina, a gente ora, a gente adora, e a gente não tem causado o mesmo impacto que aquela igreja causou lá no Deus certo. E vamos ser honestos aqui, então, agora, igreja Civil. Desculpe os que estamos visitando hoje, mas hoje estou falando agora com a igreja Civil. Por que nós não estamos causando esse impacto hoje aqui na nossa comunidade? Porque, na verdade, nós estamos fazendo essa coisa, mas ainda está faltando na nossa vida um profundo conhecimento do nosso Senhor, um profundo amor que gera uma devoção profunda ao Senhor. Porque isso, associado a estas coisas que essa igreja fez, é que vai de fato mover a nossa comunidade, mover a nossa igreja, transformar este lugar. Às vezes a gente acha que receita resolve o problema. E tem um monte de igreja que vende receita. Não, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E aqui a gente pode ir lá nessa passagem e dar esses 4 passos. 4 passos para uma igreja bíblica: comunhão, ensino, oração e adoração. Olha que mensagem maravilhosa que dá essa passagem aqui. Mas além disso aqui tinha algo muito mais importante. Havia a presença abundante do Espírito Santo de Deus. Porque o povo estava profundamente comprometido com o Senhor, ao ponto de, se preciso, se entregar à morte, e muitos morreram. Não é à toa que o resultado final dessa passagem é dizer que as pessoas eram salvas, as pessoas estavam sendo salvas, elas estavam sendo acrescentadas dia após dia à igreja. Graças a Deus, eu ainda tenho esperança aqui na Civil, que a gente tem visto o trabalho aqui, lá no Brant, pessoas ainda sendo batizadas, vindo ao Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Porque se uma igreja entrar num processo em que isso para, essa igreja já morreu. Só que nós podíamos estar vendo isso acontecer de uma maneira muito mais intensa se o nosso compromisso fosse maior com o Senhor.
com a obra do Senhor. Por isso eu estou nessa série, convocando essa igreja a mudar a maneira de pensar no servir, para que a gente comece a servir ao Senhor Jesus como o Senhor Jesus nos serviu. Olha, querido, eu acho que eu falei isso na semana passada, mas eu quero repetir. Eu sei que tem perigo em a gente ministrar uma série de mensagens a respeito de servir, porque isso pode talvez causar no seu coração um sentimento de culpa. Às vezes a gente fica assim, e olha, eu disse semana passada e digo de novo, não é a intenção te fazer sentir culpado, não. A minha intenção é te edificar. E se você perceber que você não está fazendo o que você devia fazer, vá aos pés do Senhor para que Ele possa transformar a sua vida. A minha intenção não é você se sentir culpado. Porque uma pessoa que se sente culpada, ela começa a se dispor demais, aí ela quer fazer tudo na igreja, aí ela faz tudo na igreja, mas abandona a família, abandona a escola, abandona o trabalho e não faz o que ela tem que fazer lá fora. Porque ser igreja não é dentro do prédio da igreja. Ser igreja é no dia a dia, é todo dia. É envolvido na obra da igreja, mas é envolvido na família, é envolvido no trabalho, é envolvido na escola, é envolvido onde você está. Cuidar bem do seu filho é fazer a vontade de Deus. Amém. Cuidar bem do seu marido, da sua esposa, é a vontade de Deus e é fazer a obra de Deus. Porque Ele diz para a gente fazer isso. E aí aqui você vem, né? Semana passada acho que eu falei lá no Brett, aqui acho que eu não falei. Você vem aqui na igreja, você pega a vassoura, você varre, você limpa, você arruma a mesa, você carrega a coisa, aí você chega em casa, a mulher pede uma ajuda, estou cansado. Você está sempre disponível para ajudar os outros, você nunca está disponível para ajudar em casa. Escuta, queridos, você não está sendo igreja. A igreja ela manifesta na sua pessoa, onde você estiver. Nós temos que verificar como é que está o nosso coração em relação a isso. Qual que é a chave, então, para que a gente não se sinta culpado? A chave é a gente crescer em amor por Jesus. O que eu estou chamando hoje você a fazer aqui, se você agora, ouvindo essa mensagem, está se sentindo, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. O que eu estou te chamando a fazer agora não é se sentir culpado. É agora, se você se sentir culpado, você fala, Senhor, me perdoa. O que eu quero chamar você é agora a amar mais a Deus. É pedir para Ele, Senhor, enche o meu coração do teu amor. Amém. Sabe por quê? Você é um tesouro para Deus. Você tem valor para Deus. Ele é o nosso maior tesouro, mas você é um tesouro para Deus. A pessoa que está do teu lado é um tesouro para Deus. Foi criado por Ele. Salmo 63:3 diz: porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Amém. A segunda coisa que eu vejo nesse versículo 10 de Efésios capítulo 2, a segunda frase que é importante aqui, agora mostra que em Cristo nós somos recriados. Né? A primeira coisa é resolver a nossa identidade como crente. A gente já sabe que agora nós somos do Senhor, nós resolvemos. Agora, foi Ele que me criou, eu sou obra-prima dele. Agora aqui a próxima frase, agora fala, criados em Cristo. Então, quem e onde? Em quem? Então a primeira frase diz aonde, quem, foi você, criado por Deus, quem Deus te criou, e agora onde? Em Cristo Jesus. Você foi criado. A palavra criado aqui significa trazer algo à existência, ou seja, algo que não existia passa a existir. Do que ele está falando aqui agora? Você já existia. Você já não existia? Você existia, você estava vivo. Só que agora em Cristo você é criado novamente, ou seja, você é recriado. Lembra da historinha que eu contei semana passada, do menininho que construiu o barquinho, pegou o barquinho, perdeu o barquinho, e alguém achou o barquinho foi parar na loja, ele foi lá e comprou o barquinho de novo. Lembra o que o menino falou depois que ele comprou o barquinho? Ele abraçou o barquinho e falou, agora você é meu o quê? Duas vezes. Primeiro eu te criei, eu te fiz, depois eu te comprei. É assim que Deus faz para a nossa vida. É o que Ele está fazendo. Ele está nos chamando agora, né, a viver como uma nova criatura. Isso tem tudo a ver, essa palavra criado tem a ver com a criatividade de Deus. Ele agora é um ser tão criativo que Ele é capaz de te fazer tudo de novo. E olha que a gente está precisando disso. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se eu estou falando heresia aqui, não.
Vou tomar cuidado aqui para não falar heresia. Mas eu acho que essa criação acontece 3 vezes. 2 aqui na terra, uma lá no céu. Porque lá também ele vai me fazer também uma criatura totalmente diferente. Ele vai me dar um corpo novo. Né? Como eu disse, né? Graças a Deus o cabelo vai voltar, a barriga vai murchar. Né? As dores vão passar, porque ele vai me dar, né? De novo, ele vai mais uma vez me transformar completamente, me dando um corpo glorificado. Ah, como eu espero esse corpo glorificado. Oh, meu Deus. Esse aqui já tá assim, já meio enferrujado. Você abaixa assim, dói. Você vira para o lado, dói. Você vira para o outro, dói também. Né? É a idade do pão dor, né? Já passou da idade da água, agora é o pão dor. Não chegou ainda lá? Não, eu cheguei. Eu chamo de meus meninos, mas os meus meninos já estão tudo com 30 para quase 40 anos de idade. Né? No Brasil eu fui chefe de escoteiros e tem um bando de meninos que eu, quando era adulto, eu comecei, né, a cuidar deles. Eles são meus amigos até hoje. E um deles um dia falou comigo no telefone e ele, né, como que é agora, quando você passa dos 40 e tal, né, porque eles estão aproximando dos 40, né, e eu já passei. Então eles perguntando, né, como é que é? Assim, eu falei, rapaz, olha, depois dos 40 você experimenta um monte de coisa que você nunca experimentou na sua vida, é uma beleza. É mesmo o quê? Dor, né, reumatismo, canseira, sono, e dá um monte de coisa que eu não sentia antes. Né? Mas Deus vai me recriar mais uma vez. E Ele faz a gente nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Ele diz, né, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Gálatas 6,15 diz também, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha que coisa linda a palavra de Deus dizendo, né, que Deus ele recriou para você agora tudo que passou. E olha, deixa eu dar uma palavra de sabedoria aqui para os irmãos, né? Querido, deixa eu passar do meu passado. Às vezes na igreja, né, a gente quer contar o testemunho. Olha, eu vou dizer uma coisa, você já sabe quando você contar o testemunho. Não tem muito detalhe, não. Se você, né, eu sei que às vezes a gente vem com o coração mais puro, cheio das boas intenções, mostrar o que Deus fez na nossa vida. E eu não sei o que você fez no passado. Aí muita gente vem aqui, não, porque eu fazia isso, eu era aquilo, eu fazia aquilo outro, eu não sei o que lá, agora Jesus transformou a minha vida. Olha, o testemunho é importante, mas às vezes você começa a dar alguns detalhes desnecessários, e as pessoas, né, e eu vou dizer, tem gente no meio da igreja que não é da igreja, e ele vai usar isso contra você. Por isso a gente precisa de sabedoria. O dia que você vier dar o seu testemunho, você fala assim, olha, meu querido, não vou nem te falar o que eu fazia no passado, eu sei que não valia nada, mas Deus trouxe valor para a minha vida. Você não precisa ficar lá, não, porque eu matei o Joãozinho, aí você fala isso, vem a polícia aqui e te prende. Começar a confessar os seus crimes. Depois você transformar, se você precisa ir lá confessar os seus crimes diante da justiça, você vai lá e confessa lá diante do advogado para você ter o tratamento certo. Mas o povo testemunha fica contando tudo que fez. Eu lembro de uma moça cheia de boa intenção, uma vez na igreja onde a gente estava, veio dar testemunho, né? Ela viveu na prostituição, né? Também dançou, fez uma série de coisas que, né, desagrada a Deus, e ela contou tudo aquilo. As mulheres isolaram ela. Nossa, se o marido de uma passasse perto daquela mulher, o outro lá já agarrava atrás para cá. Não. Você não vai ficar perto daquela mulher lá, não. Olha o que ela era antes. Né? Olha o amor, hein? É o amor, É só dentro da igreja. Não é só dentro da igreja, não. O mundo também é assim. Né? Mas tem aquilo que eu falei, tem a sabedoria, porque dentro da igreja tem gente que não é da igreja. E o Senhor Jesus avisou isso. Por isso nós precisamos ser astutos, sábios. E Ele diz, como uma serpente. Então cuidado com o seu testemunho, cuidado com isso.
né? Mas você foi feito uma nova criatura, as coisas mudaram, né? Então tenha sabedoria, né? Aquilo que passou, passou, querido, né? Porque, olha, já vou dar a dica, querido. O acusador é Satanás. Se alguém começa a usar aquilo que você fez no passado para te acusar de alguma coisa no presente, corre, querido, porque é Satanás purinho trabalhando. É Satanás purinho. Já te dou a dica. Se você é novo, acabou de se converter, começou a andar com isso, se você contou o seu passado para alguém começar a entrar no seu passado, querer lá fuçar e te jogar acusação e culpa em cima de você, foge, é Satanás trabalhando, porque ele é o acusador. Infelizmente ele usa a gente da igreja. Foge. Essa pequena frase aí em Cristo, nessa passagem, ela revela aqui, ela resume, né, tudo o que é a salvação em Cristo. Tudo aqui que é a salvação está resumido aqui nessa frase. Uma vez que você coloca a sua fé em Jesus Cristo, nós somos ligados a Ele. Né? Como a gente já falou antes, a justiça de Deus é imputada na nossa vida, ou seja, a justiça de Deus é colocada na sua conta. Aquilo que você devia, você já não deve mais, porque Ele coloca a justiça dele, e você é aceito, você é assegurado, você é livre. Olha só, para mim esse é o meu versículo favorito na Bíblia, Romanos 8:1. Esse é o meu versículo favorito. Olha o que ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, em particular, ele declara essa frase, em Cristo, 89 vezes. 89 vezes. 89 vezes essa palavra, em Cristo, ela é repetida. Querido, em Cristo, tudo mudou. Amém. Por isso, hoje, a gente pode olhar para o lado e dizer, né, que coisa maravilhosa que está aqui. Criado nas mãos de Deus. Obra-prima do Pai. Glória a Deus. Talvez a Joana tenha dificuldade de falar disso do Bolivar. E vice-versa. Agora não mais. Mas não mais. Ele pode não ser perfeito, mas ele será perfeitamente aperfeiçoado, porque hoje em Cristo ele está. Glória a Deus. Amém. Obra-prima. Amém. Olha aí, né, Bolivar? Dá glória aí, Bolivar.